Seu Luiz, como é que foi a escolha de vocês? Qual foi o critério da escolha das pessoas de Bragança que iriam participar da guerra? Bom, a escolha, veja bem, eu em 1940 eu fiz o tiro de guerra. E em 1942, em 28 de janeiro de 1942, o Brasil rompe relações diplomáticas com os países do eixo. E logo em 22 de agosto, logo depois de romper relações, já houve os torpedeamentos no nosso litoral, Dos navios brasileiros. Segundo os jornais, dizem que foram os alemães, submarinos alemão. Essa não ficou muito claro até hoje, né? Eu costumo colocar um ponto de interrogação, né, nesses dizeres aí que foram submarinos alemães. Bom, isso deixa para lá. A história relata o contrário do meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. É verdade. Bom, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou a guerra. Houve pressão de estudante e tal, e pediu a guerra. Que naquela época não existia ONU. Então, reuniu os ministros no Palácio Catete, que era no Rio de Janeiro, uma pressão de estudante que pediram a guerra. Mas eu não vi um estudante daqueles que se manifestaram nas primeiras linhas, viu? Certo? Então, o Brasil declarou guerra nessa data, 22 de agosto de 1942. E já, menos de 2 meses, já começou a mobilização da reserva. Que o Brasil possuía, na época, 150 mil soldados nas fileiras do Exército. Como necessitava de um efetivo completo, efetivo de guerra, houve a convocação de mais 150 mil, entre segunda categoria, primeira categoria, inclusive os oficiais R2, que era do CPOR. E nessa convocação, os Bragantinos já foram os primeiros. E o segundo a ser convocado em Bragança Paulista fui eu. Eu vou explicar rapidamente o porquê. Que tinha um funcionário da prefeitura que foi o primeiro, ele trabalhava na prefeitura. Então eu fui até a prefeitura, que era na praça na época, e ele, muito rindo, era muito sorridente, que talvez você conheceu, é o Moacir Mendes de Oliveira, conhecido por Ciro. Certo. Era muito sorridente, alegre, ele começou a rir. Falei, eu fui o primeiro, você é o segundo. Por que eu fui o segundo? Porque a pessoa que estava entregando a convocação, morava ao lado da minha casa. E com isso foram convocados já de cara aproximadamente 90 bragantinos, todos de segunda categoria, depois que vieram os de primeira categoria. Então nós embarcamos, né, no dia 20, nós saímos daqui, de outubro de 1942, e chegamos em Caçapava no dia 21, porque na época não fazia viagem direta, ia por São Paulo, dormir lá e tal, pegar a Central do Brasil, e nós apresentamos no dia 21. E permanecemos em treinamento por 18 meses, certo? Ou melhor dizendo, 16 meses. Depois de 16 meses em exercício, um exercício assim, digamos assim, até muito suave, mais um preparo físico. 4 meses antes do embarque, mudou a organização. Então vieram os oficiais americanos para o Brasil para dar as instruções aos nossos instrutores, e os instrutores transmitiam aos praças, né? Então, depois de mais ou menos preparado, que lá nós tivemos um preparo também, né? E nós embarcamos no primeiro escalão, porque eram 5 escalões, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Certo. O primeiro foi o qual eu pertenci. Nós embarcamos no dia 2 de julho de 1944. Então você veja quanto tempo a gente permaneceu aqui nas fileiras do Exército. Nós embarcamos e tivemos 14 dias e noite viajando. Atravessamos o Atlântico, o Mediterrâneo, depois na travessia do Gibraltar, aí que nós ficamos sabendo que possivelmente seria na Itália, como de fato foi. Né? Depois de 4 dias, nós embarcamos no porto de Nápoles. E lá nós permanecemos por alguns dias, uns 15 dias, acampados nas proximidades. E praticamente ao ar livre, a primeira noite. Depois que construímos barraca, etc, etc. E dormindo em Monte de Capim, cedido pelos italianos, que foram muito legal com a gente, né? Muito hospitaleiro. Muito hospitaleiro. E nós deslocamos, tivemos vários deslocamentos, mas esse deslocamento sempre em exercício. Deslocamos para a cidade de Tarquina, depois Vada, e para um outro, que eu não me lembro bem o nome,
E no quarto deslocamento já nós entramos em contato com o inimigo, que foi no dia 15 de setembro de 1944, na região centro-norte da Itália, numa região montanhosa, muito difícil, entendeu? Embora os alemães estavam já bem fracos, certo? Até muitos dizem que quando nós chegamos lá a guerra estava no fim, não estava no fim. Guerra não tem começo nem fim. Só termina quando acaba, né? Como diz. Né? Enquanto existir dois vivos, sendo inimigo, a ordem é matar ou morrer. Então nós entramos em contato lá. Permanecemos por alguns 2 meses mais ou menos, aí deslocamos para uma outra região, sempre região montanhosa. E passamos na região do Vale do Reno e nós permanecemos lá, não enfrentamos o inverno. Nós chegamos a enfrentar 22 graus negativos. Nossa, então, sério? era o mesmo que estivesse dentro de um congelador, certo? De uma geladeira. E sempre naquela vida. Eu até digo que eu tive um certo privilégio, porque eu fui motorista de carro pequeno. Privilégio até certo ponto. O meu privilégio era que eu comia uma comidinha quente, eu podia dormir num monte de capim, sendo que os que estavam nos buracos, nas trincheiras, os cara a cara, como se diz, eles tinham que dormir na terra mesmo. Era muito difícil encontrar capim lá, certo? E dormir no buraco. Agora, eu fazia sempre o percurso de primeira e segunda linha, porque eu tinha que percorrer as montanhas, os trilhos da montanha com o meu jipe, certo? Fazer entrega de alimentação e de munição. Até muita gente pergunta se eu matei alguém. Falei, eu indiretamente eu matei, porque eu levava a munição, eu era o responsável pela munição. E assim foi. Lutamos e depois nós conquistamos uma cidade, a última cidade, que é ligeiramente montanhosa, que é a cidade de Montese, onde houve muitas baixas, entre mortos e feridos, que foi no dia 14 de abril de 45, retico. Dia 14 de abril de 45. Aí já facilitou, porque abriu o espaço. Nós entramos nas planícies, certo? Certo. Então, e houve também a tentativa de tomada de Monte Castelo, que foi no dia 12 de dezembro de 44, que houve um fracasso, que já foi criticado aqui no Brasil no dia seguinte. O senhor estava nas proximidades do Monte Castelo ou já ficava mais Eu participei distante? indiretamente. Ah, sim. Eu vou dizer indiretamente, rapidamente, o porquê. Eu passando com o meu jipe, no fechar a noite, meu jipe foi requisitado para transportar os feridos mais leves, porque os mais graves seriam transportados para a ambulância. E as ambulâncias já estavam esgotadas, então eu fiz transporte de ferido mais leve. Foi requisitado. Então, indiretamente, eu participei de Monte Castelo. O dia que fracassou, veja bem. E nesse dia que fracassou, houve muitas baixas, lógico, e ficaram 13 desaparecidos. Se dava que eles foram aprisionados. 13 não, retifico, 26. E depois, em 21 de fevereiro, que foi a conquista de Monte Castelo, do ano seguinte, de 45, no dia 21 de fevereiro, foram encontrados os 26 mortos. Então lá eles foram ensacados, que era em saco verde e amarelo, né? E transportados para o hospital. E como eu percorria muito, aí eu vou na parte mais emocional. O que você perguntou, né? Certo. Eu sempre passava e fazia uma visita no cemitério de Pistoia, sabe? E eu passando por lá, eu tive o desprazer de assistir o sepultamento desses 26 que faziam 70 dias que tinham morrido. Estava ainda praticamente intactos, porque o inverno muito frio, estava ainda, vamos dizer, 0 grau, vamos dizer assim. E eu assisti ao sepultamento, e lá estava o padre para dar a extrema-unção, a recomendar os corpos, o corneteiro para dar o último toque de silêncio. Certo? E esse foi o momento que mais Esse emocionou? Esse foi o momento que emocionou, um deles. Eu vou chegar no outro. Certo. Bom, continuando. Depois que nós ganhamos a planície, então foi mais fácil. Até houve comentário, eu estava junto com o meu comandante, e disse, de hora em diante, a guerra para nós está mais fácil. Como de fato não foi tão difícil. Houve baixa, sem dúvida nenhuma. Houve contra-ataque, soldados nossos que foram aprisionados, mas logo foram libertados também, né? Aí nós tivemos 15 dias, eu fiz 15 dias e noite
ininterrupto, transportando material e munição quando necessário, né? Nas planícies do Vale do Pó. Eu, para tirar um cochilo, era ali no volante do Jeep. Eu tenho isso na minha folha de alteração, viu? Está relatado e assinado pelo meu comandante. Então, quando foi no dia 27 de abril de 1945, na cidade de Fornovo, quase fazendo fronte com as montanhas da Suíça e da França, os alemães se entregaram. Eram quase 15 mil alemães, eles se entregaram para o regimento qual eu pertenci, e nós éramos de 5 mil, certo? Eles tiveram que entregar porque estava fechado entre a montanha e o rio Pó, que as pontes estavam demolidas. Agora vai a parte que muito me emocionou. Certo. Quando já estava assinado o acordo, eu desloquei com o meu comandante da cidade de Fornovo até o quartel-general alemão. Certo? Eram mais ou menos 8 quilômetros. Certo. Eu entrar naquela estrada, aí que eu tive a emoção do que foi a guerra, ao deparar com a quantidade de mortos e feridos. Eu contei assim na beira da estrada aproximadamente 60 túmulos improvisados. Nossa. Então o que eu pensei, certo? E o meu comandante também a mesma coisa. Porque eu tinha que desviar dos cadáveres dos feridos. Ali estavam sendo atendidos os feridos. E os mortos depois foram removidos direto para o hospital. Mas não era um brasileiro, é claro, né? Certo. Mas perante Deus eram todos irmãos. Eram seres humanos. Certo, seres humanos. Então, tanto o meu capitão comentou, falei, tá vendo? Esses aí são como nós que temos os nossos esperando em casa. As esposas, as filhas, namorada e assim por diante. Por mais certas que eu percorra, não permito